Seguindo a nossa série da história das internacionais socialistas e comunistas. Hoje vamos falar da terceira internacional, a Internacional Comunista, protagonizada por Lenin, Trotsky e outros tantos revolucionários que marcaram a história da humanidade com a Revolução Russa. Fica aí com a gente, clica no joinha e se inscreve no canal. Olá a todas e todos, aqui quem fala é o Ricardo Souza. Este é o canal Agitação Socialista, um canal de agitação e propaganda socialista. Estamos aí no terceiro capítulo da série das internacionais, do movimento marxista e revolucionário internacional. Tratamos aqui sobre a primeira internacional, protagonizada por Marx e Engels, que construíram o Manifesto Comunista, boa parte das ideias marxistas que se constrói hoje, e a própria Comuna de Paris. Tivemos a segunda internacional, com grandes partidos, grande atuação no sindicato e no parlamento, e nesse momento histórico, já em 1914, há um grande embate entre os reformistas ou sociais-democratas e os socialistas revolucionários, que se traduz na posição da Rosa Luxemburgo, e também foi acompanhada dos russos aí, do Partido Operário Social Democrata Russo, estes que vão ser o germe aí do surgimento da Terceira Internacional, que vai ter como seu ápice em 1907, a Revolução Russa. Esse tema próprio da Revolução Russa é um tema muito abrangente, com bastante produção dentro do campo revolucionário, dentro do campo socialista, dentro do campo marxista. E por muitas vezes as analogias, as lições da Revolução Russa são muito importantes e às vezes algumas organizações tendem a reproduzi-los mecanicamente na nossa realidade brasileira ou no país qualquer que seja. São lições importantes, mas eu deixo o alerta para que não façamos transposições mecânicas. Então, para fins didáticos deste vídeo, vamos trabalhar em cima da construção da Terceira Internacional. Eu vou relatar brevemente alguns fatos básicos da Revolução Russa, vamos linkar aqui no chat leituras para se aprofundar no assunto, mas deixar que esse vídeo apenas é um recorte introdutório sobre a Revolução Russa, e a construção da Terceira Internacional dentro do movimento histórico socialista, e como ele se deu até que culminasse na Revolução Russa e na construção da Terceira Internacional. Esta Rússia do início do século XX é um país que vivia o contexto do desenvolvimento desigual e combinado, como pensava o Trotsky, que vai ser um assunto que vai ter um vídeo à parte sobre o desenvolvimento desigual combinado. Combinavam-se elementos de atraso e de modernidade. Coexistia a modernidade capitalista com elementos feudais e monárquicos. O governo era uma monarquia hereditária, aristocrática dos czares e mantinha uma economia centralmente rural. A maioria da população era camponesa, sem terra e que enfrentava a fome. E começou a crescer nos centros urbanos como Petrogrado e Moscou as primeiras indústrias, em parceria com o capital francês, com o imperialismo francês. E esse período, a Rússia era um caso que não se enquadrava nos primeiros esquemas de Marx, em que compreendia que o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas levaria necessariamente ou não à revolução. E Lenin, um importante estudioso de Marx, já desde o finalzinho do século XIX, ele vai, dentro da Rússia, ser um daqueles que vai questionar e aprimorar os postulados do Marx sobre a Revolução. E a Rússia é um caso específico em que não se aplicaria as mesmas regras do desenvolvimento capitalista da França, da Inglaterra, da Alemanha, que tiveram as suas revoluções democrático-burguesas
as monarquias foram derrubadas e iniciaram-se, né, governos constitucionais, parlamentares, e houve uma transição clara do feudalismo para o capitalismo. A Rússia ainda agregava elementos feudais e elementos capitalistas, né? Dado esse debate, essa primeira discussão, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, haviam duas principais facções. Haviam outras, mas eu vou citar as duas principais. Os mencheviques, que eram mais alinhados às posições sociais democratas, que tinham uma visão mais dogmática do socialismo e do Marx, que entendiam que a Rússia precisava derrubar a monarquia, ter o desenvolvimento capitalista tradicional, ou seja, um governo burguês, ter a modernização capitalista, para depois se pautar o socialismo, o poder dos trabalhadores. Por outro lado, o Lenin e a fração bolchevique que ele liderava, né, que foi maioria naquela ocasião, né, por isso o nome bolchevique, os mencheviques são minoria, o Lenin compreendia que a revolução iniciaria a democrática burguesa, iniciaria pela derrubada do czarismo, mas que a revolução deveria continuar com um programa proletário socialista, que o programa burguês, a modernização capitalista, não resolveria os problemas do povo trabalhador, não resolveria a demanda por paz, pão e terra, que seriam, né, em 1917, as demandas da classe trabalhadora. E Trotsky, naquele momento, tinha uma terceira visão, que entendia que a revolução deveria ser imediatamente operária e socialista. E o Trotsky, naquele período, compreendia o campesinato como uma classe média privilegiada, que tinha vantagem, que tinha sua própria terra, e não o enxergava como um possível sujeito ou aliado da revolução. Posição que o Trotsky vem a corrigir no futuro. E esse foi, né, as posições das principais forças políticas num dos primeiros congressos, né, do Partido Operário Social Democrata Russo, que ocorre em 1905, em que há um ensaio geral da Revolução na Rússia, que ocorre, né, no contexto em que a Rússia perde a guerra contra o Japão, uma guerra por território, por colônia, uma clássica guerra imperialista, né, que é muito importante, né, do século XIX para o século XX, né, as potências começam a disputar colônias, né, é o que vai levar à Primeira Guerra Mundial. E nessa guerra russo-japonesa, né, o czarismo tem uma imensa derrota, perde muita popularidade com o povo, a fome se espalha pelo país e um grupo, né, popular vai até o palácio, né, enviar uma carta ao czar. E o povo é recebido a balas, uma repressão brutal, centenas de mortos. Este foi o Domingo Sangrento, que por acaso foi o dia 9 de janeiro, data do meu aniversário, e essa data aí é um marco histórico, né, como ponto de partida dessa Revolução de 1905, deste ensaio geral aí que o Lenin, né, vem elaborar a respeito, né, alguns elementos, né, para a construção da ideia da Revolução Russa. E nesse período cresceu já com muita força os soviets, que são esses conselhos, assembleias populares, né, dentro das fábricas, né, dos deputados operários, né, um instrumento de auto-organização dos trabalhadores e de duplo poder, dos trabalhadores se organizar e dar o poder nos seus locais de trabalho. Isso começou a surgir soviets, camponeses e de soldados também ao longo desse período. E o Lenin apostava não apenas no partido, né, que era fundamental, mas apostava na força dos soviets, que foi uma das marcas aí do sucesso da Revolução Russa. Outro elemento, não menos importante, desse período, né, que após a Revolução de 1905, que não teve êxito em derrubar o czar, né, mas conquistou algumas concessões, entre elas é a Duma, o parlamento, este que viria a ser o espaço, né, de democracia representativa dos trabalhadores, também dos trabalhadores, né, mas da burguesia dentro da Rússia. Então vai haver um período, né, que os mencheviques, os bolcheviques, além da agitação nas fábricas, da organização dos soviets, que eles também vão ter uma atuação dentro do parlamento, mas no caso dos bolcheviques, sem perder de vista a via
revolucionária. E de fato Lenin tinha uma flexibilidade tática, né? Dependendo do momento histórico, da conjuntura política, do regime político na Rússia. Em momentos de maior fechamento de regime, os bolcheviques atuaram de uma forma clandestina, atuaram de forma não pública. Em momentos de maior abertura democrática, ocuparam espaços no parlamento e dentro do partido, né, administravam, né, disputavam as posições dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, né, e havia essa disputa com os sociais-democratas, muito parecida com a Alemanha naqueles mesmos idos, né, entre a Rosa e o Bernstein, né, dentro da Segunda Internacional, que os dois partidos faziam parte. Ali por 1912, né, vai haver a grande ruptura entre os bolcheviques e os mencheviques, né, que separam, né, em dois partidos independentes, né, não há mais a unificação dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, e essa tendência se confirma, né, assim como na Alemanha, né, com o acirramento da Primeira Guerra Mundial. Os sociais-democratas alemães se posicionam de forma favorável aos créditos de guerra, né, com o voto contrário da Rosa Luxemburgo, do Liebstein. Eles rompem, né, com o partido alemão, né, e há essa ruptura dentro da Segunda Internacional, aí, que coloca os trabalhadores em armas uns contra os outros e não em armas contra suas burguesias, contra os seus governos, que era o que Rosa, era o que Lenin, era o que Trotsky defendiam. E nesse momento, né, nesse contexto, né, que surge, né, essa reorganização na Terceira Internacional, que ela vai rejeitar esse programa social-democrata. Vai haver essa ruptura tanto na Rússia, tanto na Alemanha e tantos outros países, né? E essa internacional, ela vai ganhar o seu respaldo, né, a nível mundial, né, após aí os eventos da Revolução Russa, que com certeza requerem maior detalhamento, né? E após esse período, né, após uma série de contextos de abertura e fechamento do regime, exílio das lideranças bolcheviques, como o próprio Lenin, né? Em 1917 o Lenin estava em exílio naquele período, né? E o Partido Bolchevique tinha a sua organização, seu jornal ao longo de todo esse período. Manteve organização de células, núcleos nas fábricas, entre camponeses, nos trabalhadores urbanos e, em especial, nos frontes da Primeira Guerra Mundial. Uma das razões do sucesso da Revolução Russa foi a agitação dentro dos frontes de guerra. Haviam militantes entre os soldados que discutiam com os trabalhadores, distribuíam jornais e chamavam para guerrear não contra os irmãos trabalhadores, mas guerrear contra o czar, guerrear contra o governo russo. E o ápice desse período, né, ocorre em 1917, né, com o que chamamos da Revolução de Fevereiro de 1917. Ela começa, né, o seu grande dia, né, nas comemorações do Dia da Mulher, que seria o 8 de março, né, no calendário ocidental, né, e há um levante das mulheres pedindo paz, pão e terra. Essas três palavras vão ser a agitação para o processo revolucionário. E de lá se deflagra um movimento mais amplo, né? São chamados, né, os cossacos para repressão, eles não reprimem, né? Dado o próprio contexto do país, né, que se aprofunda a fome, se aprofunda a falta de terra e a guerra não termina. Então, nesse período, né, ocorre a primeira etapa da Revolução Russa, que é a Revolução de Fevereiro, em que é destituído o czar e inicia-se na mão de Kerensky, né, um social-democrata, né, do Partido Socialista Revolucionário e alinhado aos mencheviques, antigos aliados dos bolcheviques. Estes vão começar a organizar um governo burguês, um governo democrático burguês, como os próprios mencheviques defendiam. Então a Rússia, ela rompe com a monarquia e passa, né, para um capitalismo parlamentar como os outros países capitalistas, né? E já em abril, né, Lenin lança, né, suas teses de abril, né, que ele entende que este é o período para avançar para a Revolução Socialista, conforme já entendia
logo antes, em 1905, né? Porque este governo do Kerensky prometia terminar com a guerra e dar de comer aos trabalhadores. E não venceu, essa tese não foi vencida. Isso não foi cumprido pelo Kerensky, por esse governo, que ele estava disposto a fazer uma transição gradual capitalista sem contemplar as demandas dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Portanto, Lenin, né, muito questionado dentro do próprio partido, né, passou a fazer a agitação, orientar os bolcheviques a agitar para continuar a luta pela revolução. Em junho, há uma tentativa de golpe do general Kornilov, né, que defende, né, o retorno do czarismo, né, e aí ocorre, né, a contraofensiva, né, contra o Kornilov, né, nas jornadas de junho, né, em que é um período em que os bolcheviques, né, não estão defendendo o governo Kerensky, mas fazendo o contragolpe, dando um contragolpe no golpe do Kornilov, que tenta derrubar o Kerensky e reinstaurar o czarismo. E nesse período, né, uma vez afastada a hipótese contra-revolucionária, já em outubro, né, ocorre por meio, né, do famoso Congresso dos Soviets, operários, camponeses e soldados, o Congresso Pan-Russo dos Soviets, né, que é relatado no livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, né, que relata os 10 dias até a tomada do poder pelos bolcheviques, né, ocorre, né, um momento histórico, né, em que a revolução organizada, não apenas pelo partido bolchevique, mas por outras organizações que atuavam na época, e, alinhado aos soviets, organizaram a tomada do poder, a tomada do Palácio de Inverno. É um momento histórico em que os trabalhadores se tornam a classe dominante, tomam o Estado, como Lenin dizia no Estado da Revolução, né? Texto que é escrito nesse período, inclusive, né? Que ele inclusive interrompe, né, o livro, dizendo que está na hora, melhor do que escrever sobre a Revolução, é fazê-la. E uma vez feita ela, né, inicia-se, né, um importante momento histórico, né, a primeira revolução vitoriosa a nível nacional, que é a Revolução Russa, que vai trazer, né, dentro da Internacional, tanto Lenin quanto Trotsky, né, nunca perdiam de vista que não bastava o socialismo apenas na Rússia, que ele deveria ser exportado pelo mundo, né, para cumprir aquilo, né, que o Marx compreendia, né, que os operários do mundo unimos. E nesse período, né, a Internacional, que agora com essa importante vitória, ela assume como tarefa prioritária propagandear a Revolução Russa, dizer aos trabalhadores do mundo que é possível construir um processo revolucionário, que é possível construir no contexto de cada país, dentro do ritmo de cada povo, construir os seus processos revolucionários, e que agora a potência russa para apoiar estes processos, que também enfrentou uma guerra civil, enfrentou uma série de problemas, enfrentou uma série de percalços, né? E nesse período, né, começa-se o país se organizar por meio dos próprios soviets, dos deputados, operários, soldados e camponeses, a construir uma experiência popular, o povo ocupar o poder. E assim encerro este vídeo aí do processo da fundação da Terceira Internacional e da vitória da Revolução Russa. Próximo vídeo vamos falar dos primeiros anos da Revolução Russa, da crise dentro da Revolução Russa, da Guerra Civil, da degeneração do processo revolucionário e da construção da Quarta Internacional. Agradeço a todas e todas que assistiram até aqui. Clica no joinha, se inscreve no canal. Obrigado.